tá aí, não me lembro quem era, Eu, tá? Isaías. Ah, Isaías, bem, não deu ontem porque a conexão onde eu estava horrível, estava na UESP ali, estava caindo direto, por isso Sim, que eu sim. deixei para a noite, mas aí eu posso marcar outro sem nenhum problema, tá? Certo. Então, a Iris está tirando dúvida, assim, que algumas questões, ou de português, de compreensão de texto, ou interpretação, que eu fui explicado isso, gera, às vezes, o problema é quando aparece, aí eu volto para o do estatuto, quando aparece aquelas duas palavras, infere-se e depreende-se. É onde a maioria dos candidatos erram questões assim à toa. De acordo com o texto, ela está muito claro lá. Agora, tem que ter cuidado para observar, né? Veja que tem questões lá que é de alto nível. Não quer dizer que vocês não têm competência. Tem. Alto nível, tem prova lá de delegado. Não é nada diferente. O que ele vai estudar agora? Claro que ele vai entrar em algumas questões mais aprofundadas da área dele, né? O de técnico, a mesma coisa, né? Alguém de ensino médio pode conseguir passar? Pode, ter entre os aprovados, né? Mas precisa estudar muito. Por isso que a ideia é que quando eu comecei explicando o que é concurso, o que é seletivo, o que é concurseiro, fazedor de concurso, tem muita gente que pode fazer vários concursos, mas ele não é concurseiro ainda. Porque o concurseiro ele precisa se preparar e precisa ser preparado para tal, né? Para chegar aos níveis. Então, com o tempo, o concurseiro ele vai pegando já artimanha, entendeu? E ele vai internalizando muitas das questões. Isso vale para o Estatuto Servidor. O problema é que não tem muita prova que trata do Estatuto Servidor, mas concursos federais trabalham muito com o Estatuto Servidor Federal, que é a base da lei para os estados e municípios do Distrito Federal, né? Quando a gente vai para português, é ter cuidado nessas duas palavras que eu falei, infere-se e depreende-se. É atentar-se o que ele está pedindo, né? E aí vai eliminando, com o tempo, os erros que a gente tem. A gente vai ganhar qualidade, velocidade, mas sem perder o foco, ou seja, a análise da questão que está sendo colocada, né? A ideia é que quando a gente traz, aí eu falei, né, o que é o concurseiro, o fazedor de concurso, o que é concurso público e seletivo, existe lei para cada uma das coisas, isso já foi explicado lá, e ainda trata da questão, tá, quando ele traz essa questão do fazedor de concurso e do que é seletivo e o que é concurso, muita gente também erra aí feio. Eles acham que é tudo a mesma coisa. Ah, porque aqui está pedindo prova de títulos. A lei permite, para seletivo, não só prova de títulos para, como é que eu posso dizer, para no caso de concurso, né? Ele tem que ter outros mecanismos, ou prova escrita, não importa se é redação, se é múltipla escolha, certo ou errado, e aí tem que ter muito cuidado a banca, às vezes a banca a gente não sabe quem é, né? Por exemplo, a do concurso de TEC da UESP não vai ser a NUCEP, há bastidores que eles vão contratar uma outra empresa externa para evitar de, como diz assim, favorecimento, A, B, né? É o que eu soube, talvez seja um EMA, mas geralmente conta pública, mas não seria a NUCEP. Para professor, sim, que aí é banca, outra coisa, mas para técnico não seria, tá? E aí é verificar esses assuntos que está lá, muito assunto que a gente já colocou, principalmente técnico e de apoio administrativo, e aí que a gente vai trabalhar também, além do estatuto, lembrando, o estatuto ele é grande? É, porque ele trata pormenores. Ainda tem um plano de carreiras e salários, que a gente vai debater depois. Muitas das vezes as pessoas não têm conhecimento básico. Ah, é muita coisa, mas quando eu estou indo, lendo, fazendo a questão, justificando qual é o artigo que aquilo está, com o tempo isso vai entrando na nossa cabeça, se apropriando. Ah, eu já lembro que nomeação é quando sai no Diário Oficial, os aprovados, depois da nomeação, né? Ele nomeia, aí tem um tempo para dar posse, entrar em posse. Depois que você entra em posse, tem um exercício, que é outra coisa. E aí vem as regras específicas. Aí vem quando o cara pede vacância, que a gente vai ver com mais propriedade. O que é vacância? Que muita gente, por exemplo, passa em outro concurso, deveria pedir vacância e ele pede exoneração de vez. É uma burrada enorme. A lei garante vacância, desde que você prove que você foi classificado, aprovado no outro concurso, né? Por exemplo, eu tenho uma técnica aqui, que é formada em Direito, ela já tem acho que uns 15 anos de UESP, passou para o TRT do Ceará. Claro que o salário de 2 mil, com a gratificação da 3 mil, foi ganhar 7 mil inicial, né? E foi-se embora, pediu vacância, se não der certo lá, ela volta. Claro que ela vai querer ficar lá, é outra carreira, etc. Né? E qual aí quando a gente vai ver de plano de carreira? São geralmente 6 horas de trabalho. Quem diz isso não é, atenção, estatuto. O estatuto é mais geral. Quem diz isso é o plano de carreira, tá? E salários, né? Que é o nível médio, hoje está pouco, tá? Em relação assim, para o que já deveria ser.
é 1.600 e um quebrado, né, que é a tabela que vocês vão ver de 2017, ela teve um reajuste agora de 10%, então foi para 1.600 e pouco, mais um auxílio alimentação de R$ 700. É 6 horas de trabalho. Ou você pega, por exemplo, de 7h30 a 1h30, ou de 12h30 a 6 horas, uma coisa assim. Ou à tarde para ir à noite, até 9 horas. Então, isso vai... E claro que dependendo do seu nível, a tendência é que você pode futuramente, dependendo do seu trabalho, conseguir, pasmem, conseguir gratificação, que é DES, e são duas coisas. Gratificação, tem DAI, que é a menor, que é R$ 99, que está para ser reajustado, e tem a gratificação a 7, que é a condição especial de trabalho, que somado esses dois dá uns quase R$ 400, 399. Tá? Então, se eu vou aumentando o grau, agora, muitas vezes precisa gente qualificada, que não tem. Tem gente que não precisa aprender o que é o e-mail, mexer no sistema. Quem já faz isso, vai ter possibilidade, né? E aí se esforçar bastante. Claro que aí você pode fazer um trampolim para outros grandes concursos, e não parar, como eu falei, indo para outro, né? Ou depois, quem sabe, alguém se forma, vai lá, estuda, faz mestrado, doutorado, entra como professor, que aí sim é uma carreira já razoável dentro da UES. Por exemplo, um doutor hoje está em torno de 15 mil, mais de 15 mil, bruto, tá? Inicial. Aí tem o desconto de 14% do INSS e mais o imposto de renda, né? Geralmente 27.000%. Mas esse primeiro bate o valor da Previdência, só que quem entra agora vai entrar com a nova Previdência. Você daqui a 10, 15 anos só vai se aposentar com o teto do INSS. Hoje está em torno de 6, 7 mil estourado, tá? Aí você vai ter que aprender a fazer ou dar outros pulos, né, de concurso, vamos dizer assim. Tá? Então, aí foi dado dica também de porque tem que entender o que é concurseiro e o que é fazedor do concurso. Tem gente que faz direto concurso e vai errando toda hora. Precisa ser preparado. E aí eu estava dizendo na sala, sábado, que os caras estavam dizendo que era coach, brincando. Disse, não, eu estou dando orientações. Porque ainda tem o consultor básico e o consultor técnico. O Sebrae, por exemplo, tem o consultor técnico. Ele faz o projeto, ele caminha para que você vai vendo se você está fazendo ou não. Ele vai contando que você não fez. O coach ainda é um treinamento mais para a prática muito caro. Dependendo do coach, gente, para concurso, ele vai cobrar a hora aí de 500 a 5 mil reais, a 10 mil, dependendo. Para você ter ideia. O mentor, que é mais forte ainda do que o coach é mais para palestrante, dá algumas dicas, o mentor, ele vai acompanhar você. E vai fazendo parecido com o consultor, né? Que, na verdade, o mentoria é um consultor técnico mais um treinador, vamos dizer assim. E tem o formador dos formadores, é aquele que vai treinar aqueles que vão, né? Por exemplo, aqui na UESP eu pego a redação oficial, vou ensinar para as pessoas, né? Dentro da questão do manual de redação da Presidência da República, que é o mais atual de 2018, eu vou explicando a parte técnica, vem com exemplo e tal, e aí dando dicas de como fazer, né? E aí tem cerimonial, que é uma outra coisa, cerimonial de eventos e protocolos acadêmicos. Muitas das vezes, as pessoas não têm qualificação. Por exemplo, quantas empresas faz formatura, festa e não conhece o básico do básico do básico de cerimonial? Então, ele precisa ter conhecimento muito profundo, certos cerimoniais, porque tem posição da mesa, mesas pares e mesas ímpares. Quem fala, quem é a oposição, etc. E aí, muitas das vezes, o cara tem uma voz bonita, eu trabalhei muito tempo coordenando rádio, curso de radialismo, e muitas das vezes as pessoas têm uma voz bonita, mas precisa ter conhecimento técnico, para não passar vergonha, tá? Isso já aconteceu numa colação de grau de espanhol, que eu fui coordenador. Na época, o diretor do centro era do espanhol, era o homenageado, o patrono, e ele ia, que tem o direito, ele ia dar o grau, foi escalado. E estava ele era a maior autoridade, era a segunda maior autoridade. Eu não podia ficar na ponta, porque tinha mais 3 mulheres. Ele disse, você precisar entender que quem senta ao lado direito é a segunda maior autoridade, sou eu como coordenador. Não porque eu não queira, é porque a lei estabelece isso. E aí falta conhecimento de base. A mesma coisa é para concurso, né? E aí tem aquelas estratégias de estudo, gente. Boa noite. Vocês preparem-se, escolham daquela, faça aquele cronograma bem básico lá, você pode fazer à mão, no computador, e vai fazendo os horários que você tem, e vai estudando. Vocês vão sair 60% ou mais na frente dos que ainda vão esperar sair o edital, ainda vão esperar ver se vão se inscrever, e depois se esperar para se preparar. O problema não é a quantidade de gente, é quem vai estar preparado, e quem é bem preparado. Eu estou trazendo questões aqui de vários níveis,
tá? Vocês estão vendo aí, do Estatuto do Servidor, como de texto, e depois a gente vai, o Estatuto, porque o grande problema do Estatuto é mais complexo, professor, porque o Estatuto, ele é grande, ele rege todas as categorias, e aí eu não tenho como estar memorizando tudo, o que eu tenho, aí vem uma memorização técnica, que é aquela história que eu vou sempre relacionando a questão com o artigo que diz que é aquilo ali. E aí eu vou vendo o que diz o artigo e memorizando. Você vai ver que vai ter questões que sempre vai estar aparecendo. Ele não vai perguntar a questão lá do outro mundo, ele vai perguntar a questão básica. O que é, por exemplo, uma reversão? O que é uma aposentadoria, né? Uma vacância? E eu vou ter que entender quando. Agora, lembra que um dos vídeos que eu chamei a atenção, ele fala isso aqui, mas você tem que ir nos artigos 41, se não me engano, da Constituição, e o 169. Por quê? Porque ele rege o maior. Ali está claro, e as pessoas não vão ler. E o que é que acontece? Eles vão lembrando. Não dá para se memorizar tudo. O que você vai fazer é a técnica de estudo que eu vou, ou de, como eu coloquei lá, né, mapa mental, mapa conceitual, gravar áudio, fazer o que for. Eu tenho várias formas que eu vou se adequando para o meu método, testando outros métodos para ganhar qualidade. Quando vocês forem ver que vão pegar questões, tem questões aqui para delegado. E nem por isso você tem gente, eu vi uma da CESP, para delegado da Polícia Federal, gente, quando eu treinava em outro estado, era assim, eu ganhava dinheiro com preparatório para o mais básico, isso está com o quê? Com isso. Mais de, então, assim, uns 10 anos. Eu ganhava dinheiro, por exemplo, uma noite de 2 horas no quebrado, eu ganhava 120 na época, né? Você imagina, 10 anos. E o top era 250 por 2 horas e meia. Agora eram os caras que assim, ó, vai ter concurso para INSS ano que vem. Os caras já começavam a estudar. Entendeu? Ele já ia se preparar. E era alto nível. Tem uma questão do CESP, da Sebrasp, que era engraçada. Ele estava perguntando para o delegado, né, certo ou errado lá, uma acentuação. Por exemplo, física é uma palavra que é paroxítona, certo ou errado? Veja, é uma questão, para quem tem conhecimento, besta, assim. Né? Agora, claro que ele vai aumentando o nível. E eles vão aumentar o nível, de meio para cima. Não é nível superior, é questões. E quem está preparado, quem presta atenção, vai ganhar questões. Entendeu, né? Por exemplo, a ideia é que tem aí em torno de uns 40, 45 vagas para nível médio. E tem outros cargos também, nível técnico superior. Né? Então, eu vou ter que me qualificar agora. Veja que vocês precisam rever o vídeo, tirar dúvida. Então, a ideia do tirar dúvida é para isso, né? Por isso que antes de liberar os outros vídeos, eu precisava ouvir vocês para o Estatuto. O Estatuto ele é grande, vocês vão ver também, o plano de carreiras é grande, mas o que ajuda é as questões indo e voltando. Vocês vão ver que vocês vão estar internalizados. Ah, interessante ele está dizendo isso aqui. Tá? E quando entrar no plano de carreiras, é entender. Eu tenho um técnico, gente, da UESP, que ele não sabe que progressão, ou a cada 2 anos ou 3 anos, ele não vai ganhar. Por exemplo, se ele ganhar aqui 2 mil, ele vai ter uma progressão de letra, que se ele ganhar R$ 200 a mais. Se ganhar, ele acha que vai ganhar 2 mil. Eu estou falando de gente que tem 15 anos já. É falta de desconhecimento técnico. Né? Isso você não vai ganhar. Eu, como professor, não ganho isso. Se eu passar agora, eu vou ganhar em torno de 400 de diferença. E era que meu salário, né, um pouco maior. Então, isso tem diferenças, né? Agora, existe muita oportunidade, tá? Para você aprender muita coisa e não só ali dentro da universidade você pegar a experiência e fora também levar. Para outros cargos, por exemplo. Né? Eu tenho um gente técnico lá que também é professor e é técnico, é contador, nível superior. E não tem muita gente contador. Né? Então, cada cargo ele vai especificando. Depois, no plano de carreira, a gente vai ver isso. Agora, o salário, se você for ver, para quem está hoje é pouco? É. Não tem mais nível médio, tá? Já foi, é nível médio. É pouco, né? É mais de um salário mínimo, pouca coisa, 1.600 e pouco, mas tem um auxílio alimentação e um trabalho de 6 horas, tá? E talvez, dependendo, no sábado, vai depender, mas geralmente, e tem os impressão, feriado, etc. A parte administrativa tem isso, tá? E sem contar de outras coisas que você vai fazendo. Né? Então, o estatuto, ele é enorme, mas a gente vai estar memorizando com ida e vinda do edital. Como é que eu faço, gente? Veja qual é o artigo que está dizendo. Ah, aqui está dizendo que essa letra está errada ou está certa, porque o artigo lá, X, diz que é isso. Vocês vão ver que vocês vão começar a estar memorizando internamente, se apropriando, e não vão ter problemas na hora de analisar. Por quê? Se eu faço concurso federal, o Estatuto do Servidor está lá. É a lei que rege o Estatuto do Servidor. Dos militares é um pouco diferente, mas está lá. E a gente talvez não tenha prática de olhar o federal. Muita coisa é o federal. Muita coisa que está ali é o federal, com salvas algumas exceções que existe, tá? Dentro, preste atenção,
dentro do Estatuto Federal, que é feito adequações no Estatuto. Veja que é uma lei que foi alterada, né, começou em 90, federal, né, pós-Constituição Federal, que foi adaptar a Constituição, então daqui foi feito lá em 94, e vem as alterações que vocês estão vendo lá em vermelho. Caso queira aí, você pode clicar lá na lei e ver o que alterou naquele artigo, porque às vezes eles alteram, o que alterou ali, né, naquele artigo. Às vezes são coisas de adequação pela lei federal, tá? Se vocês pegarem a lei 1990, acho que é 8.212, se não falo a memória, ela traz também as alterações. O que foi, eu peguei aquela lei do Estatuto, que era do TCE, que é mais atual, né? O plano de carreira. Agora, a diferença é que você pode olhar a lei, etc. É complicado? É, porque a gente tem que se acostumar, como eu falei, ser concurseiro. E concurseiro é sendo preparado, se preparando, indo, e vai se aprimorando. Daqui a pouco vocês vão ver que isso aí é mais uma questão. Agora, atentar-se aos pequenos detalhes, né? Vocês vão ter foco que querem fazer o concurso, mas tem que ter uma coisa a mais, que é prioridade, como eu falei. Tem gente que tem foco, mas não tem prioridade. Tem gente que até agora, é caro esse investimento aqui. Talvez a gente não tenha dinheiro, é verdade, mas se você for lá fora, eu lembro muito bem, gente, teve em 2012, eu fui a Brasília, em fevereiro, e estava tendo o concurso, as inscrições para o concurso de técnico judiciário e técnico especial lá. O mais top lá era 23 mil. Era analista e um superior lá. Tá? Agora, eu passei na lá do Sul e tinha um cara lá, como dizer, especialidade em direito tal. Você sabe quanto era a hora que ele cobrava? Estou falando de 2012. Ele cobrava R$ 300 na época. Tá? E aí, claro, aí é alto nível, só vai quem está estudando. Então, se vocês fizerem aquele quadro básico, de segunda a domingo, os horários, e vai pegando os horários, vai vendo o vídeo, retorna. Por isso que eu digo, qual é a dúvida? Tá errando, não é o problema, tá tentando. Mas e depois assim, o que está acontecendo que isso aqui não foi? Por que do texto de português não está indo? Né? Eu tenho que ganhar velocidade com qualidade e eficiência. Se eu consigo fazer isso, a gente sai muito na frente de vários outros candidatos. Porque os candidatos não se preparam. Eles vão dizer assim, eu vou estudar em cima da hora. Entendeu? É o grande problema. Então a gente está saindo na frente, por isso que a gente vai e volta, vai ter de informática, né? Depois vai ter outra pessoa dando informática, inclusive gravado, e ele vai trazer coisas básicas, a gente vai usar um dia a dia no computador e vai trazer, olha, aqui questão. Eu vou trazer questão de técnico superior, por exemplo, do Distrito Federal, do TJ, são questões que é básicas. Agora, às vezes a gente mexe no Word e não tem conhecimento daquele termo técnico. O que eles vão trabalhar, geralmente, é o Windows 10, tá? Eles não vão trazer o Windows 12, etc. Eles vão trazer uma coisa muito mais básica, né? Que é o que é comum em provas. Você pegar prova nível superior, você diz assim, isso aqui não é essas coisas. Agora, eu tenho que estar sempre estudando e sempre indo. É aquela história, eu tenho foco, mas não tenho prioridade. Eu vou deixar outro que vai passar na minha frente. Vocês já estão indo na frente. Veja aquelas técnicas das 14 e monte. Passa no caderno, no computador, o que seja. Monte e vai dizer assim, eu vou passar. E botar sempre na mentalidade que vai passar. E fazer o dever de casa. Vocês vão ver como vão chegar lá muito mais preparados. Tá? Muito mais preparados. Vai se achutar, porque olha que ainda pode vir mais. Eu coloquei redação oficial para vocês. E eu pedi, porque bota a redação, porque vai precisar fazer redação técnica. Eles pedem na parte administrativa, né? Principalmente o técnico de apoio administrativo, mas o técnico lá, que é dono do laboratório, ele vai mandar o memorando. Às vezes eu tenho que chamar a atenção de doutores, professor, você mandou um processo, não sei, mas esqueceu de mandar um documento, é um memorando. Por que você não botou memorando? Ele manda lá a programação, não diz para que é. Ele tinha que colocar memorando, porque o memorando, gente, é dentro da própria instituição, tá? Ofício é fora. Existe o padrão ofício, que é uma coisa, e ofício, que é para externo. Né? Então, eu tenho que saber que quando eu mando memorando, eu vou dar em despacho, etc. E professor que mandou isso, precisa você mandar um despacho que você quer, eu não sei o que você quer. Né? Então, precisa ele ter conhecimento de causa do que está fazendo. Às vezes, as pessoas não lá. Então, se cai numa prova de concurso, vocês vão ver que não é nada difícil. Vocês vão ver vídeos de prova de concurso de alto nível, trabalhando na redação oficial. É o que diz o manual de redação da Presidência da República. E vocês vão ver que já gravei muito o vídeo dele, bem fácil. Vocês vão ver que não é nada do outro mundo, é só olhar. E com as questões. O que é que ele está pedindo aqui? O que é concisão, o que é precisão, né? O que, por exemplo, se eu vou usar um memorando ou um despacho, eu posso dizer lá, prezado fulano de tal, ou senhor fulano de tal, e aí eu vou utilizar, se eu uso o nome do órgão, o nome do órgão e o verbo na terceira pessoa do singular.
eu vou dizer aqui solicito, encaminha, etc. Se eu não uso o nome do órgão, mas eu estou representando o órgão ou setor, eu uso o verbo na primeira pessoa do plural. São dicas básicas. E, segunda, eu posso usar a primeira pessoa do singular, mas quando eu não represento um órgão, quando você como aluno, professor, estou solicitando alguma coisa, eu solicito tal. Aí eu posso usar o verbo na primeira pessoa, eu caminho, eu solicito, né, informo, tá? Então, é pequenos detalhes que, quando eu vou para o concurso, ele derruba candidato. Mas por que derruba? Falta de leitura, falta de estratégia e falta de visão de como eu vou lidar com isso, tá? Mas se alguém passa aqui, gente, é mil maravilhas. Eu treinei muita gente para a prova de professor do nível superior aqui do IFP. E deles, uma parte passou, entendeu? Inclusive em primeiro na prova escrita. Agora na didática tem algumas dicas. Só que prova didática é que ela tirou 10. Mas é o momento. Se o momento não é bom, teve gente que era muito bom, mas na hora lá, pessoal, os assuntos aqui é nível superior. Não, os assuntos é nível superior. Você tem que saber. Agora, como é que você daria para um aluno do curso técnico nível médio? Aí você tem que se adequar, né? Fazer isso. E às vezes uma estratégia que eu pego errado, eu danço, né? É uma pena, mas teve gente lá que tirou 9,5, 9,8, para você ter o nível da pessoa. Então, era a pessoa que tem experiência, não era só título, tá? E tinha gente lá com mestrado, 3 com mestrado, mas era experiência de prova. O cara lá, com certeza, já fez várias. Enquanto talvez a menina passou de concurso estadual, mas não chegou ao nível um pouco mais elevado. Isso gera problema. É nervosismo, é situação, né? Que acontece, então tem que se controlar. Né? Eu sempre brinco quando eu vou fazer prova de concurso, quando eu fiz no mestrado, eu fui para uma entrevista que, para você ter ideia, viu? Eram 22 vagas, fiquei entre os 26 e fui para a entrevista. Aliás, né? O projeto dos 20 era 60 e pouco, e ficaram 26, quando foi no projeto só ficaram 22, então era 22 para 22, mas podia ficar fora. Quando foi para a entrevista, as 3 primeiras pessoas que saíram disseram: eu estou saindo arrasada da entrevista. Você imagina, 3 pessoas dizendo para você isso. Aí eu digo: rapaz, quem vai sair, eu brinquei, quem vai sair arrasado são eles, eu vou lá usar argumento. E aí você tem que saber, né, como olhar, né? Então, isso vale desde olhar o local de prova, você olhar, né, se é possível, que hora você vai sair. Se você pegar no local próximo, é muito bom se vier uma pessoa, né? Por exemplo, os concursos que teve aqui, tem a 2 aqui, do Instituto Federal, e acho que era TRT, num dia só. Aí você imagine, o TJ não tinha lugar, não tinha nada, você disse o cara lá do Belém: olha, tu pega um ônibus, ou desce em Caxias, ou tu desce em frente à rodoviária. Lá, uns 8 pousadas, 3 na agenda, os outros não. Quem chegar, entra lá. E ele entrou. Senão tu vai para Caxias, né? Ou para Altos, que era muito mais vantagem que vir de Caxias. Então, as pessoas não estudam. Quando eu vou fazer uma prova, eu vou olhar onde é o local. Eu não faço o que eu fiz uma vez, que eu fui, por exemplo, eu fui para Belo Horizonte fazer um concurso, saí no sábado, tá? Aliás, Brasília. Brasília, eu saí um voo, a prova era 2 da tarde, eu peguei um voo de 7 da manhã, ele ia para Salvador, Salvador, Brasília. Eu quero que ele mandar para São Paulo, uma coisa que eu ia chegar 10 horas. Em Brasília, eu ia chegar meio-dia, disse: não, bota o voo. Só que eu consegui pegar o metrô, mas deu tempo. Mas eu não aconselho o cara sair no mesmo dia. E se o voo tivesse dado problema? Né? Eu já tive problema de voo na volta. Esse que eu fui para Belo Horizonte, fui lá, fui no sábado, cheguei à tarde, em Barbacena, pro do ITA e tal, mas eu dei uma doideira, a prova era de 2 às 6. Gente, eu marquei um voo de 10 da noite. Eu estou falando de Barbacena, quem não conhece Barbacena é 200, quase 200 quilômetros para Belo Horizonte, é na contramão do aeroporto de Confins. A sorte que eu terminei 4 horas, peguei o mototáxi, o cara disse: tem um ônibus que vem de tal lugar, ele passa ali e tal, você vai embora. Foi a sorte. Eu tinha perdido o voo das 10. Então tem que ter cuidado com certas coisas para não gerar problema, tá? Agora, se você está próximo, você termina a prova, meio-dia, 1 hora, o seu voo é 2 da tarde, por exemplo, você está aqui na Zona Norte, e por aeroporto é um pulo, né? Mas eu tenho que ter cuidado na preparação. E uma das delas é estudo. Vocês vão ver que vão conseguir andar. Vamos lá, fica à vontade aí para as dúvidas, né? Falou do estatuto e falou de uma de português. Eu não sei, Iris, se a de português era compreensão de texto e interpretação textual.
Se era a questão que eu falei no vídeo, a ou se foi no atividade do material. primeiro encontro, do primeiro encontro, que ela era a segunda questão, que ela pede lá verdadeiro ou falso. Ah, tá. Isso. Era a primeira atividade do primeiro encontro, a segunda questão que tinha verdadeiro e falso. Deixa eu pegar E aqui as aí, questões de só... concursos. Essa aqui de português, só um momentinho. Deixa eu pegar aqui para colocar, tá? É a segunda questão, né? Deixa eu só colocar aqui, se é essa aqui que você está falando, tá? Não sei se era a questão do Valci Carrasco, não sei se era essa. Professor, essa questão também eu não Sim, consegui fazer ela. é que Assim, eu errei. ele tinha dois sonhos, um era sair, o outro era perder a barriga, alguma coisa assim. Veja se é essa questão aqui, por favor, tá? É do material que eu... Se eu não falo a memória, acho que é essa questão aqui. Deixa eu só colocar aqui para a gente tirar a dúvida. Não sei se é essa. Se for, você me avisa que eu vou para outra parte. Tá? Essa questão aí, professor. Pelo menos a minha é. Tá. Vamos lá. Né? Veja que ele fala dois desejos a respeito dos sentidos. Está vendo que a palavra-chave aqui é o quê? Sentidos do texto, né? Então, eu tenho que estar grifando palavras. Então, a respeito dos sentidos do texto, marque verdadeiro para as afirmações verdadeiras e para as falsas. Claro que aqui é o item 1, 2, 3, 4, que você vai chamar do chute técnico, né? E aí, vamos lá. Aí, quando eu vou para a questão, eu vou primeiro entender o que ele está falando aqui, né? Veja que ele usa as duas primeiras falsas, as duas verdadeiras últimas. Ele diz assim, 2 desejos foram feitos pelo autor para 2020. Segurança do país e perder a barriga. Aí, primeiro, eu estou falando aqui que está no texto. Aonde é que está no texto que ele afirma isso? Ponto. Tá? O texto me dá esse claramente. Né? Se o texto não dá, eu vou dizer que ela é falsa. Tem que buscar no texto, entendeu, né? É uma questão de compreensão. O texto fala isso claramente. Ele fala a respeito dos sentidos. Então, ele usa o sentido, 2 desejos pelo autor. Que desejo, né? Segurança do partido e perder a barriga. Será que ele fez o primeiro, mas não disse o segundo? É uma questão fácil, mas veja que é uma questão de quê? Deixa eu voltar lá. Deixa eu só voltar de onde foi essa prova, tá? Foi de administrador nível superior do Instituto Federal do Mato Grosso, da universidade, do ano passado. O que às vezes acontece, gente? Uma questão pequena, uma questão grande, eu tenho que ter cuidado do que ele está pedindo. É o comando. Lembra que eu falei? Olha o comando. O que derruba muita gente é o comando. Ele está pedindo assim, o texto me fala isso, né? O texto claramente aponta para isso. Se ele não, aí vocês têm que fazer, grifar mesmo, um marcador, alguma coisa, e vocês vão tentar, tá? Aí veja o que ele diz aqui. Ele quer desse texto aqui, ó. Vamos lá. O início do ano, veja que é um texto do Valci Carrasco, tá? Início desse ano é sempre assim. A gente faz promessas ambiciosas, ambiciona novidades. Como o ano só começa realmente depois do carnaval, costuma aguardar até lá. Mas aí já é tarde. O ano ganhou seu ritmo e eu deixo as mudanças para o futuro. Em 2019, pensei no que realmente desejaria para este ano 2020. É uma palavra que não me sai da cabeça. Ele não falou desejo, ele falou o quê? Ele falou desejo? Não. Está vendo o comando? Ele disse que há palavras, como ele falou aí, né? Uma palavra que não me sai da cabeça, segurança. Ele não quer dizer que é o desejo. Aí vamos ver se ele diz lá na frente. Ele está dizendo que ele, na cabeça, é assim, segurança. É claro que o país tem problemas de todo tipo, mas a segurança toca no meu cotidiano. Aí veja que ele está falando em primeira pessoa, né? Eu me admiro ver as pessoas convivendo com a violência como se fosse absolutamente normal. Uma amiga sai sempre com os 2 celulares, um velho e um bom, escondido. O mais antigo é para, no caso de assalto, entregar o ladrão. Já ouvi um conhecido dizer que o meliante foi legal, pois deixou ficar com os documentos. Ou seja, o sujeito assalta, ameaça, mas é legal. Ou seja, ele não mata, né? Recentemente, um amigo fez aniversário. Tínhamos um evento, mas queríamos nos reunir depois das 10 da noite. Foi difícil achar um restaurante. A maioria está fechado mais cedo. Tá?
Em São Paulo, no centro, as mulheres andam agarradas às bolsas. O pior, repito, é nossa atitude passiva. Nós não acostumamos ao absurdo. Há alguns anos, eu saí do Leblon, que é o Rio de Janeiro, tá? E andava até o Arpoador pela praia. É uma boa e saudável distância. Não tenho mais coragem. Quero voltar a andar pelo calçadão sem medo. Se caminhar, realizarei meu segundo desejo do ano novo, perder a barriga. Mas quando a falta de segurança mudou a minha vida, sem dúvida continuarei barrigudo. Tá, você pode até dizer que é verdadeiro, que ele disse que o desejo é segurança, mas o outro desejo diz que perder a barriga, mas ele confirma que, como a questão da violência eu não posso sair, eu não vou perder a barriga e fazer a caminhada. Então, ó, 2 desejos foram feitos para 2020, segurança no país e perder a barriga. O problema é que ele não confirma o segundo. Ele tem um empecilho. Isso é uma pegadinha. A respeito do sentido do texto, aí a pessoa diz, é verdadeiro, só que ele caiu na segunda. Porque ele é claro, a falta de segurança mudou minha vida. Sem dúvida, continuarei, porque se fosse desejo, ele ia lutar para perder a barriga. Só que ele já diz logo, a questão de segurança não dá, não tem como perder a barriga, vou ter que fazer exercício físico, sair para a rua, vou ser assaltado, vou ser morto, etc. É uma questão que tem que ter muito cuidado. Muita gente caiu nessa prova. Muita pessoa. Mas por quê? Porque ele tem que estar claramente, gente. Ele está dizendo claramente que é o desejo dele, mas veja que no final ele já tira. Tá, segurança é, mas sem dúvida eu não vou perder a barriga. Né? Porque ele está falando de promessa. Foram feitos pelo autor. O autor não acredita. Aí vem o chute técnico, tá? Deixa eu só pegar aqui que a gente chama chute técnico. Tá? Então, ele pega a sequência correta. Se eu disse que a primeira é verdadeira, falsa, então só tem A e B, a C e a D caiu fora. Ou seja, a segunda ela é falsa e o problema está na última. Esse é o chamado chute técnico, então eu não vou ter tanto problema na hora de errar. Mas vamos lá, tá? O autor não acredita que vai realizar seu desejo em 2020, conforme está expresso no segundo parágrafo. Ele diz isso no segundo parágrafo? Vamos lá. Né? Eu tenho o primeiro. E o que ele diz no segundo? Está expresso isso? Qual é o desejo que ele não vai fazer? É perder o quê? A barriga. Mas ele não diz que não perdeu o desejo de segurança. Olha o plural ali, ó. O autor não acredita que vai realizar seus desejos. Se fosse o seu desejo, tá. Mas ele falou desejos. Qual o primeiro desejo? Segurança. E o segundo era perder a barriga, mas como não dá para sair, ele não vai doido sair, porque pode morrer, então é melhor ficar com a barriga. Então tem que ter cuidado com isso. É o comando que ele está dando. É uma pegadinha aqui, tá? É uma pegadinha. Agora vamos para o segundo. Tá? Os dados, os exemplos dados da amiga, do conhecido e do amigo aniversariante funcionam como argumentos a fundamentar o ponto de vista de Carrasco sobre a falta de segurança do país. No segundo parágrafo, aí veja que é verdadeiro, ela traz esse argumento. Então, provável que ele tinha 2 desejos, ele não vai fazer o segundo. Ó, tinha aniversário, à noite, ia sair, papapá. Ele não foi. Aqui já mostra que ela é verdadeira. Aí veja o que diz o segundo. No segundo parágrafo, aparece o segundo desejo, e é retomado o primeiro como causa de não realização do segundo. E qual é a realização do segundo? Se eu disser que é marcação, se eu marcasse essa como verdadeira e dissesse que era verdadeira, eu estava contrapondo. Na verdade, ele não realiza o segundo, porque tem o problema do primeiro. É muita gente, por exemplo, que mora em algumas comunidades do Rio, talvez não vão fazer prova do Enem, porque sempre tem tiroteio. Ou ele mora num lugar que ônibus é difícil, então ele não tem dinheiro para sair antes, etc. Então tem um desejo, mas ele concretiza. Por isso que é a letra B. Agora, tem que ter cuidado, é o comando que ele está dizendo. Lembrando, isso aqui é uma questão de nível superior para administrador, e tem um nível que é mais chato, né? Porque o administrador vai ter que perceber certas coisas, vai usar o lado psicológico, etc. É uma questão que não é esse nível. Agora, eu tenho que estar me acostumando com o nível. Isso é que é a ideia do preparatório. Eu vou te dar a questão básica e tal, e vocês vão enxergando as coisas. Ah, é porque aqui? Porque ele não diz. Aí eu tenho que estar fazendo o teste sempre, né? Vamos lá. Mais alguma coisa aí? Tudo bem? Se quiser, pode falar. Se quiser, eu paro aqui.
Né? Oi, professor. A única questão, assim, que eu fiquei realmente em dúvida, assim, e eu marquei errada quando eu fiz, foi só essa segunda aí. Não gostei, Mas me veja que você confundi. acertou muitas. Por exemplo, eu tenho uma dentista que ela fazia muito concurso, CESP. Eu fui dar o treinamento na época em Maceió, né? E ela não, ela errava muito prova de questão de português, de compreensão de texto. Eu fiz o treinamento com ela e depois ela começou a acertar. Uma coisa que ela acertava 20, 30%, ela começou a acertar 60, 70, até fechar a prova, porque foi treinamento. Agora ela tinha uma coisa, era dentista, trabalhava, eu dava aula de sábado à tarde, mas quando eu chegava no outro sábado, ela tinha 50 questões e ela estava todas respondidas. A diferença está aí. Ela tinha não só foco, ela tinha prioridade. Se eu vou deixando para lado, porque não saiu o edital. Quando sair o edital, eu vou ver se eu faço. As pessoas estão assim, vão deixar, vão perder tempo, porque eles podiam já estar assistindo o vídeo, tirando dúvida, indo para frente, vão perder um pouco mais. Eles podem conseguir, mas vão ter que dedicar mais tempo. Se vocês dedicam mais tempo, vão passar mais. Entendeu? A diferença foi a pessoa que tirou lá uma nota alta. Ela já vinha fazendo, e outra pessoa, assim, eu fiz um simulado, na quinta, e deixei até sábado. Pouca gente respondeu. Eu fiz um simulado igual como fosse a prova, de alto nível, e poucas pessoas responderam. Ou seja, a pessoa era véspera, eles tinham que entregar até sábado, depois passei o gabarito. Ué, você tinha prioridade para fazer a prova? Porque se eu quero passar, eu tenho que dizer assim, eu vou ter que arrumar jeito aqui e dizer, é isso que eu vou. Essa que é a diferença. Né? Quando você pega um concurseiro, ele entra já, não é soberba, não é arrogância, ele já entra com a experiência e com um caminho mais fácil dele analisar. Ele já consegue, tem gente que termina em 2 horas, 3 horas, de 5 horas, 4 horas. Né? Agora, qual a diferença? Porque tem gente da escola pública que passou para medicina, etc. Treinamento. Aqui, por exemplo, do Piauí, eles têm um treinamento muito bom. O professor que está na escola dá treinamento. Então, os caras foram para fechar. Você quer ir para medicina? Tem que fechar. Foram para redação, então muitos conseguiram passar. Por quê? Eu estou dando exemplo aqui, porque aqui tem, mas eu dei aula que era um cursinho popular e um cursinho mais alto. Na época, gente, um preparatório para o vestibular era um salário mínimo por mês. Você imagina R$ 1.200. E um professor começou a fazer um curso popular, fez umas cópias, pegou os professores e foi dando. Daqui a pouco o cara começou a ser aprovado em educação física, em várias áreas, daqui a pouco medicina, e ele pagava quase igual um grande cursinho. O cara de Pernambuco ficava danado. Como é que você consegue? Eu pago 15, você paga 12 ou 10. Ele cobrava 25, os caras cobravam 200 e pouco reais. Mas é a preparação e o esforço. As dificuldades fazem com que as pessoas vão muito mais além. Muito mais além. Mas poucas não querem. Ou muitas não querem. Vão ser, como eu falei, vai ser um número na multidão. Né? Mas é uma questão, viu, Iris, que não é difícil, mas é prática, você vai vendo, vai chamando a atenção, olha, isso aqui está dizendo ou não, aí você daqui a pouco vai se acostumando, vai pegando questões de alto nível. Veja que na prova que eu trouxe para vocês, tem nível superior, né, deixa eu pegar outra aqui, né, continua lá com o nível do administrador, tá? Tem a prova lá de Campina Grande para agente administrativo da prefeitura, geralmente é nível médio, veja que já é o nível, né? Aí teve uma questão para a prefeitura de psicólogo, aí eu trouxe uma questão que dá para vocês usarem. Então, não são questões difíceis, é prática. Sempre eu digo para as pessoas, é prática. Quando Mas, você professor, Oi. eu... E já tem, assim, mais ou menos uma previsão para assim, para quando vai sair esse Era concurso? para sair Sim. até dezembro, assim, Natal. O problema é que estão vendo a banca e tem umas questões burocráticas, vamos dizer assim. Eu sei. Quando é uma instituição pública para outra, geralmente eles não fazem licitação. É que é sem fins lucrativos, então eles fazem, e aí o edital ali já está, acho que a comissão terminada, passou para PGE dá uma olhada, está ok, está dentro da lei, aí já foi autorizado pelo governo, mas tem um prazo de olhar todo o trâmite. A quantidade de vagas para portadores, tem todo né, cotas, essa coisa, tem que ver tudo dentro da lei. Aí tem, depois que sai, fechou com a empresa, está tudo ok, lança o edital. Só que aí tem um prazo de recurso. Depois fez o recurso. Agora, tem que ter cuidado quem está na banca. Quem está hoje, né, comandando no CEP, que não vai ser no CEP, tá? A ideia é que não seja no CEP, a pessoa que estava ali deu uma ratada na Polícia Militar. Por exemplo, se eu tinha lá 13 mil candidatos e foi prorrogado, claro que isso ia aumentar o dobro no mínimo. Então, eu tenho estrutura de quê? Eu tenho estrutura de fiscais, de locais, rodar prova. Ele subestimou que em um mês daria.
Quando faltou 3 semanas, ele foi dizer que não dava. Aí o governador ficou danado e foi para cima do reitor, mas o cara subestimou. Quem tem experiência mesmo, apesar do cara ter, ele não subestime. 40 mil pessoas, gente, não é fácil para você colocar gente, colocar fiscal, tem fiscal que recebe orientação. Teve fiscal, gente, que o cara rasgou, o chefe do local lá, né? Ele rasgou a ficha de comparecimento do fiscal. Aí eu pensava que era um papel, eu nem li, eu rasguei, pensei que era qualquer besteira. Tinha lá as orientações. Aí dá esses problemas, porque você imagine, 2 mil, imagina o Enem, com 500 mil, 300 mil fiscais, etc. Não é uma logística doida, assim. Mas acontece, né? Então, a ideia é que sai em dezembro. Eu estou lá, às vezes, quando... Aí, vai sair e tal. Eles estão já no finalmente. Falta só esses pequenos detalhes. Agora, se sair até começo de janeiro, acho que a prova vai ser lá para março, tá? Certo. Março, E professor, de certa forma, assim, pelo menos para mim, né? Eu sei para os colegas, eu já fiz alguns concursos já que a banca é a NUCEP, eu acho muito difícil. Eu não acho fácil. Não sei por quê. É porque a NUCEP ela não tem um padrão de banca. Às vezes ele contrata a pessoa para fazer a questão e não é a mesma equipe. Não sei se você está entendendo. Faz o banco questão. O cara faz um. Por exemplo, eu teve uma vez que eu fiz para o vestibular, para EAD, e eu botei 2 questões de espanhol, que uma delas era e depreende-se. O cara entrou com recurso dizendo que não estava lá no texto. Eu digo, você não entendeu que depreende-se não é conforme o texto. E outro foi um erro deles. Eu não mandei questão grifada. A letra D, por exemplo, numa das questões, estava grifado lá. Não era nem a resposta e nem mandei grifado. Alguém fez o erro. Ele disse, olha, isso não é comigo, isso foi da equipe que fez, se vira aí, eu vou... Só que toda vez que eu fazia uma questão, eu já mandava com resposta. Não é gabarito, justificativa. Essa aqui não é por causa disso. Tá? Agora, teve muita questão anulada. Por quê? Porque falta o cara olhar a lei. O cara faz uma questão e não olha de tal. O cara não olha se está de acordo. Teve questões, gente. O cara perguntou, por exemplo, do Estatuto do Servidor Federal, súmula do Supremo. Para professor. Não tinha nada. Ah, porque o Supremo decidiu uma situação. Ele não pediu resoluções como é o nome? Do Estatuto com decisões do Supremo. Foi anulado. Porque o cara que fez a questão esqueceu de olhar o que estava onde? No edital. Às vezes esses problemas, tá? Mas tem que estar preparado para isso também. Você vai ver, tem questões que tem passivo 2 respostas, né? Uma questão mal formulada. E vai tentar. Aí depois vai ver o que está de errado, entra com recurso e anula. O problema é que quando anula, tá, se eu errei foi ótimo, mas se eu tivesse acertado, mesmo errada, vai ponto igual para os outros. E aí pode ser problema. Ele pode gerar um problema. Bem, mas isso acontece. Fica à vontade, tá? Professor, você... Não, vai falar. Oi, Pode falar. Tipo assim, é porque eu trabalho na UESP lá também, sabe? Às vezes eu lhe vejo passando lá. Você trabalha na Proplan, né? Não, na Prex, no departamento de línguas. Ah, sim, pois é. Aí, tipo assim, qual seria, assim, o possível tema, assim, da redação? Não, eu acho que não sei se vai cair redação, porque ele pode pedir prova escrita. Não sei se você está entendendo. A prova escrita pode ser múltipla escolha, certo, errado, etc. Sim. Então, para esse tipo de cargo, ele geralmente não pede uma redação. Pode pedir. Agora, estou falando da redação oficial, que não é redação para concurso, tá? Redação oficial é escrita de documentos oficiais dentro do setor público. É outra coisa. Né? Se cair, eu dou toda a estrutura, como vocês vão montar, toda a estrutura. Entendeu? Aí é fácil você pegar alguns temas, né? Desde o setor público, a importância de atendimento ao público, aí vem várias coisas, que o próprio estatuto te dá isso. Se você for pegar o estatuto e ir memorizando, está ali muita resposta para a redação. Qual é a função do servidor público? O que ele quer de um servidor público? É isso que às vezes acontece. Não é nada do outro mundo não, tá? Agora, precisa eu ter argumentos, né? Tem estrutura, mas eu preciso entender como vão me avaliar. Porque não adianta eu te dar a estrutura, sim, mas eu tenho que saber as regras de como vão avaliar. Eu, quando preparo o aluno para o Enem, vamos primeiro entender as regras, vou pegar 2 provas, uma boa e uma fraquinha, de redação, e vocês vão dar a nota. E muitas das vezes a nota se aproxima com o que foi dado pela banca lá na época, do treinamento. Aí depois eu vou para a estrutura. Aí depois eu vou dizer como é que ele vai fazendo. Não é nada do outro mundo, tá? Mas eu acho que não cai redação, tá?
para concurso, eu acho que cai redação oficial, que é outra coisa. Mas vamos esperar, né? Se cair, a gente vai ver o que vai acrescentar. Eu não tenho acesso ainda ao edital, que tem uma comissão, não faço parte dela e nem poderia estar dando aqui para vocês. Eu não faço parte, nem faço questão, nada. E aí já disse para vocês, vai ser uma outra equipe, uma outra banca, que talvez seja o EMA, talvez, não tem, a Copese disse que não teria capacidade, ou coisa assim, não dava, então eles vão ver como vão fazer, tá? Eu faço questões, né? Porque, tipo assim, eu não tô tendo tempo, porque no trabalho tá muito corrido, né? Eu não fiz as suas questões, mas eu sempre faço diariamente, porque eu tenho um cronograma, né? 2 matérias por dia, Sim. porque eu já estudo antes do preparatório que estou bem, entendeu? Isso é bom. Aí eu tenho um site de questões assinadas, né? O que é concursos. Isso que é muito bom, né? Tem umas aí ótimas. Aí, tipo assim, eu sempre boto as bancas, assim, tava botando a Copese, a NUCEP e as mais famosas, né? A CESP, FCC, FGV, e assim por diante. Quanto mais você pega bancas de níveis mais elevados e provas de níveis mais elevados que você está fazendo, a tendência é que você consiga ter um nível alto. Entendeu, né? Eu fui para a prova que eu acertei 80% para o Instituto Federal fora do estado e eu consegui 70%. Eu fiquei desesperançoso, mas claro, eu estava com um nível lá em cima pensando em outro, e o nível que eu fui fazer, né, para o nível mais baixo, eu fui o primeiro com 70% da prova. Porque assim, a gente vai para o nível, qual é o concurso, qual é o nível que eu vou fazer. Claro, se eu pego um nível maior, né, TJ, blá, blá, não é a mesma coisa eu pegar para a prefeitura de Teresina, não é o mesmo nível. Primeiro, as pessoas são mais preparadas, claro que pode ser, mas é um nível mais elevado. Então, quanto mais eu pego questões de alto nível, a tendência é que se sabe bem com as questões mais simples. Muito mais. É assim que funciona. Pois não, Conceição? Tudo bem. Não, professor, a minha dificuldade maior mesmo é nessa questão de interpretação de texto. Inclusive, eu fiz a atividade, o simulado, né? No caso, a atividade, eu acertei metade e errei metade. Mas veja veja o nível da prova do outro. Olha os cargos que estavam lá e o nível. Isso tem diferença. Entendeu? O nível não é um nível baixo, é médio para cima. O que quer dizer? Se você acerta metade do nível médio para cima, a tendência é estar melhorando, chegar a fechar. E eu percebi, professor, que eu tive, assim, das que eu acertei, inclusive eu vou encaminhar para você as questões que eu errei, para você ter conhecimento. No caso, eu me achei que me saí melhor nas questões que infere, que você citou, né? Deu uma dica, né? Que o texto, ele pode, as ideias do texto, das respostas, pode estar no texto ou não, né? E eu percebi que as que estavam com a ideia fora do texto, eu tive mais possibilidade de acertar. Aí Como tem que, aquela que você falou é, agora há pouco. A minha, eu errei por conta daquela primeira alternativa que você discussou para a gente. aí tem que equilibrar aqui onde está errando. Como eu falei, é o processo. Onde é que estou errando? Eu tenho que equilibrar para quando chegar as outras questões, eu tenho um nível, né, que eu tenho uma dificuldade de equilibrar com que eu sou bom. E aí eu vou chegando a um nível mais alto. Entendeu? Sim. E vai longe. Tá? Aí depois você vai fazer os vídeos da parte 2, que aí é muita coisa, né, mas eu vou dividir em vídeos mais curtos, e depois trazer outras questões, tá? E aí eu faço a gravação do Plancar e Carreira. Que aí vocês vão vendo, vão voltando. Aí depois que você vai editar, a gente vê o que está lá contemplado, o que não está, como é que a gente pode fazer. Tá? Mas aí vai entrar a informática, vai entrar uma pessoa que já conhece, vai te mostrar, vai trabalhar questões, olha isso aqui, por que isso aqui é assim? Então vai dar muita coisa prática. Ó, tá vendo que isso aqui é no PowerPoint, isso aqui a gente faz isso no dia a dia? É prática. Aí depois você fazendo, tá, como é que ele funciona? Então não é nada coisa do outro mundo. Agora é treino. Entendeu, né? Verificando onde é que está errando. Volta no processo. É o processo que vai me ajudar, não é o resultado. Tá aí a Copa do Mundo, né? Quem diria aí, quase que a Alemanha e a Espanha caíam fora. Mas por quê? Precisa achar que é mais do que os outros para dançar, porque agora os caras fecham, vai lá e vira. É assim. Tem gente que é muito bem preparado, mas é arrogante.
acho que já sabe de quando chega lá, liderança. Perdeu para alguém que lá chegou sem muita zoada, tal, pegou a vaga dele. Professor, a minha dificuldade mesmo assim é mais na questão de português, porque tem muitas questões que. Não é de interpretação, não, na parte, é nas questões assim que. É gramaticais, tipo, uma questão sempre puxa outra, tipo assim, você tem que saber o que é o advérbio, aí para saber o advérbio tem que saber outra coisa, é Às paroxítona. vezes um verbo, às vezes vai ter que saber se é um adjetivo, como é que está lá dentro da frase, assim acontece. A gente vai trabalhar um pouquinho, eu vou dar dicas depois, né? A de Sim, português eu vou sim. trazer o geral, e aí eu vou dando exemplos de como vocês podem analisar o que ele está pedindo. Olha, tá vendo que esse aqui ele está pedindo X? Olha aqui, aqui não dá esse sentido de verbo, aqui já é um adjetivo, por exemplo. E assim vai, tá? Certo. Bem, gente, a ideia de ter a dúvida era isso, dar o caminho, né? Logo, logo vocês vão estar vendo os vídeos aí, por isso que eu não coloquei ainda. Estou só esperando os que foram gravados ser autorizados aqui. E aí vão estudando. Eu vou trazer outro do Estatuto, que você já pode ler, lendo, e aí depois eu trago outras questões. Vou tentar pegar algumas federais, da lei federal e fazer adaptação, e aí vocês vão ver aonde é que está a resposta. Muita delas está lá mesmo no próprio artigo. Agora, é prática, tá? Tem gente que não sabe de nada. Por exemplo, eu tenho gente aqui de professor substituto que queria entrar na comissão. Primeiro, que ele não pode entrar na comissão, que lá diz a lei, o próprio estatuto, e tem que ser efetiva. Segundo, ele não pode estar na comissão se ele é parte envolvida. É passivo de anulação. Alguém que conhece o direito diz, olha, isso aqui não pode. Eu disse, o problema é, ele disse, ela não pode. Não, mas alguém disse que pode. Pela lei não pode, está aí o estatuto. Depois ela viu que no preparatório do Instituto Federal, está aqui a lei. Não sou eu que estou dizendo, não é aqui a lei. Alguém pega e vai dizer isso aqui, anule tudo, que isso aqui está tudo errado. Por isso que tem que ser uma banca, né, externa, que não está envolvida para avaliar. Aí por isso que tem advogado que derruba, porque as próprias instituições, os caras parecem que não leem a lei, está lá na lei. Simples, mas não olha. Gente, tá? Se precisar de amanhã, vocês me avisam, tá? Antes do jogo, se não, vai lendo, e aí a gente fica para aquela outra data para tirar dúvida. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Então, gente, muito obrigado. Boa noite aí, tá? Bom jogo do Brasil amanhã. E qualquer dúvida, vai dando uma olhada, tá? Mas preparem-se, né? Faça aquele